O que será que impulsiona a grandeza? O que faz certas pessoas seguirem em frente quando tudo parece perdido? Hoje, a gente vai explorar esse fogo interior, aquela força motriz por trás das conquistas mais incríveis da história. E para começar, essa citação do Nelson Mandela já diz tudo, né? Ela vai direto ao ponto. A recusa em se contentar com pouco, em aceitar uma vida mais ou menos. Essa recusa é a faísca. Mas toda faísca precisa de combustível. E é esse combustível, esse fogo interior, que a gente vai entender melhor agora. Primeiro, vamos alinhar uma coisa bem importante. Precisamos definir exatamente que tipo de paixão é essa. Porque, olha, talvez não seja o que vem à cabeça logo de cara. E aqui está o pulo do gato. A paixão que alimenta a grandeza não é aquela paixão de romance, que pode ser passageira. É algo muito mais profundo. A diferença entre estar apaixonado por alguém e estar em uma missão por algo. Uma coisa é um sentimento, a outra é um motor. Essa é a paixão por uma missão. É um fogo que queima de dentro para fora, sabe? Uma força tão, mas tão intensa que a ideia de desistir simplesmente não existe. É o que permite que as pessoas superem obstáculos que parecem impossíveis. E para ver essa força em ação, na sua forma mais pura, vamos olhar para um dos maiores exemplos da história. A história de Nelson Mandela talvez seja a prova definitiva do poder da paixão por uma missão. Mas para entender de verdade a luta dele, primeiro a gente precisa entender o sistema terrível contra o qual ele lutou. Ele lutou contra o apartheid. E o próprio nome já entrega a crueldade da coisa. Apartar, separar. O sistema foi desenhado desde a sua raiz para dividir as pessoas com base na cor da pele. E isso não era uma teoria não, era a realidade do dia a dia. Eram banheiros separados, ônibus segregados, escolas diferentes. Era um sistema onde a imensa maioria da população não tinha voz política nenhuma, enquanto uma pequena minoria controlava absolutamente tudo. Foi contra essa injustiça que Mandela se levantou. E por lutar contra isso, Mandela foi preso. 27 anos. Vamos parar um pouco para pensar na dimensão desse tempo. É quase o dobro da vida de um adolescente. 27 anos. A maioria das pessoas já teria desistido de qualquer sonho, de qualquer esperança. Mas a paixão do Mandela pela sua missão de ver o fim do apartheid e uma África do Sul unida nunca vacilou. Esse fogo interior foi o que o sustentou. E essa linha do tempo aqui, ela resume essa jornada incrível. Começa na escuridão de uma sentença de prisão perpétua em 64, passa pela libertação em 90, até chegar ao reconhecimento mundial com o Prêmio Nobel da Paz e, finalmente, liderar sua nação como o primeiro presidente eleito democraticamente. É uma prova impressionante do poder da perseverança alimentada pela paixão. A história de Mandela é monumental, claro. Mas esse princípio da paixão não se limita à política. É uma chave universal para a excelência, que a gente consegue ver em todos os campos da atividade humana. Pense no Michael Jordan. Ele já estava no topo, era um dos melhores do mundo. Ele não precisava se esforçar tanto, mas a paixão dele por ser o melhor o movia a acordar às 4 da manhã para treinar sozinho, muito antes de todo mundo chegar. O Jordan entendia que a grandeza não nasce do sucesso, mas sim de superar inúmeros fracassos. Cada arremesso errado era um passo no caminho para a perfeição. Um caminho que só se percorre com a paixão de continuar tentando. A mesma coisa com o Pelé. As pessoas falam muito do talento natural dele, mas esquecem da paixão que alimentava esse talento. Talento sozinho não vai longe. Foi a dedicação dele de treinar sozinho, depois que todos já tinham ido embora, que transformou seu dom em um legado. Agora vamos para o mundo da inovação com Thomas Edison. Mais de 1000 tentativas que deram errado. Imagina a resiliência mental para continuar depois da 100ª tentativa, ou da 500ª. Somente uma paixão inabalável pela missão poderia sustentar esse tipo de esforço implacável. Isso aqui ilustra perfeitamente a mentalidade. Para o Edison, não eram falhas, eram lições. Cada tentativa que não funcionava o deixava mais perto da que funcionaria. A paixão tem esse poder de ressignificar o fracasso e transformá-lo em progresso. Isso tudo nos traz de volta ao Mandela. Na prisão, ele encontrou força em um poema que resume perfeitamente essa mentalidade de controle interno e de uma força que não se quebra. Essa primeira linha fala sobre assumir a responsabilidade total pela direção da própria vida, não importa o quão terríveis sejam as circunstâncias. É uma declaração de poder pessoal. E a linha final é a afirmação máxima de soberania sobre o próprio espírito. É a essência da paixão por uma missão. A compreensão de que, embora o mundo externo possa impor desafios, o mundo interior, a alma, o fogo, a paixão, permanece sob nosso comando. E assim, nossa análise termina com uma pergunta para reflexão.
A grandeza não é reservada para figuras históricas. Ela é alimentada por um fogo interior que pode ser encontrado por qualquer um. A questão que fica então é: qual é a missão que acende esse fogo?